Boa noite a todos. Então, estamos no site. Boa noite a todos. Estamos no estudo de Manual de Ascensão e Serapis Dei. Nós estamos estudando ascensão pessoal e planetária, porque, na verdade, uma está interligada na outra. No Manual de Ascensão, nós já estamos no capítulo 5. A expressão divina. Nós viemos estudando com bastante base na física quântica e foi estudado o tempo, o espaço, o movimento, a criação do universo, a criação de nós seres desde o seu início, e agora nós vamos estudar a expressão divina. Página 47. O campo do espírito. No caminho anterior, falamos de forma como vocês chegaram onde estão. Agora examinaremos esse assunto com mais detalhe. Tudo é energia organizada. O espírito não é uma exceção. A fonte é energia organizada e consciente numa escala inimaginável. No seu contínuo empenho de se autoconhecer, fragmentou-se. Acerca dessas partículas em que se fragmentou, diremos que são pensamentos imensos ou planos de realidade que interagem entre si. Não tem nome, nem forma que possa se conhecer. No entanto, estão conscientes, quer de si mesma, quer de fazer parte da fonte. Imagina muitos baldes de água suspensos sobre a água, sendo que toda essa água é autoconsciente. A água de um dos baldes sabe que interage continuamente com a água externa ao balde que a contém, e que essa não é diferente de si mesma. Todavia, por estar contida, a sua autoconsciência também lhe diz que é diferente da água que está de fora. Neste exemplo, os baldes, embora imaginários, evidentemente, são análogos aos campos que suportam a energia, e a água é análoga a essa energia que nos enche. Alguns campos são gigantescos, como os campos planetários ou solares. Outros, comparativamente, são diminutos, como o campo de um átomo. Mas todos eles contêm e se alimentam da energia da fonte. Para além da sua interação com os campos, essa energia consciente também se fraciona de acordo com a característica da frequência. Imagina o teclado de um piano. Nele toca todas as notas individualmente. São feitas da mesma coisa básica, as vibrações das cordas. Mas cada nota, por sua vez, contém todas as harmônicas e subharmônicas, quer dizer, as notas na mesma posição relativa nas outras oitavas superiores e inferiores. A fonte fraciona-se a si mesma através de formas impossíveis de descrever. Subdivide-se em estados de energia que reconhecem a sua singularidade e que, ao mesmo tempo, são conscientes de outros estados da energia que conformam com o todo. Cada estado de energia cria subharmônicas de si mesmo, cada uma das quais, por sua vez, está consciente das subharmônicas dos outros estados de energia. Assim, pois, o espírito de todas as frequências autoconhecer-se com a energia da fonte, pura, brincalhona e criadora. Em virtude de ser o que é, o espírito expressa a natureza da fonte em todos os campos que gera e através da energia que irradia para dentro dele. Tomemos como, por exemplo, o caso da Ariel, uma energia que alguns de vós conhecem como arcanjo. Ariel é responsável pela projeção do campo necessário à sustentação do plano físico, ou seja, o campo que conduz a energia necessária para apoiar aquela que, através dele, penetra para o interior do plano físico.
Em certos pontos desse campo, quando a condutividade se amplia, o processo torna-se mais eficiente, proporcionando o surgimento da matéria física, ou seja, daquelas unidades de energia que se agregam e coagulam. Nas partes onde a condutividade é mais baixa, isso simplesmente não ocorre. E tudo se passa assim, mediante um acordo consciente. É como se o espaço, o plano físico, fosse uma forma de pensamento coletivo que todos vocês mantêm. Todavia, tal manutenção é somente uma das vossas múltiplas funções. Além disso, em qualquer momento do tempo, a energia se realiza, essa função é diferente da que existia no momento anterior. Sim, a energia mudou enquanto leste este parágrafo. Acho melhor dar uma parada, porque já está adiantado, não é? Enquanto ficar depois do caso do Ariel, eu não entendi parada assim. Vamos começar do começo. Ele está falando primeiro da fonte. Nosso plano físico acaba sendo estudado um pouquinho mais para frente, mas ele está começando realmente do começo. Então, vamos chamar a fonte criadora de tudo. Como se fosse uma bola. Vamos imaginar. Fazer uma imaginação criativa. E a bola decidiu se expandir. E criou planos, vamos imaginar planos como camadas, e camadas sobre camadas. Só que, até um determinado nível, essas camadas são conscientes de que existem separadamente da fonte, porque elas se manifestam numa frequência diferente da fonte, mas que elas também são a própria fonte. Ele usou o exemplo da própria água. A gente pode usar o exemplo de uma vela. Se você acender uma vela na outra, o fogo é único. Existe uma individualidade de uma vela. É muito abstrato mesmo. É extremamente abstrato o assunto. Existe a chama única de uma vela e de outra vela, mas o fogo é único. Embora tenha duas velas, o fogo que mantém as duas é exatamente o mesmo fogo, iguais a todos os fogos que estão por aí. Então, ele está explicando a densificação até chegarmos no mundo físico. Então, são energias se subdividindo, mas ainda com consciência de que elas pertencem à fonte. Porque existe vocês lembram que a gente já existia, conforme foi estudado na aula passada, nós existíamos e nós brincávamos de nos manifestar no plano físico e desfazíamos a nossa manifestação, até que houve uma completa identificação com o físico, e por aqui nós acabamos nos identificando, focando tão somente no nosso plano físico e esquecemos que existimos em outros níveis. Mas, muito antes de nós termos um corpo físico, nós podíamos nos individualizar e desfazer essa individualização. Foi isso que foi comentado na semana passada. Bom, a outra parte do piano. Arcanjo Ariel, você quer saber? Nenhum arcanjo tem forma, nenhuma energia tem forma. Nós não temos forma.
nós temos esse reconhecimento, isso já foi tudo estudado nas aulas passadas, nós temos esse reconhecimento de uma determinada forma, porque nós observamos a nossa forma física. Então, tem uma condensação que nós reconhecemos e participamos da criação dela para que percebamos como for. Agora, arcanjo e anjo realmente não tem forma física nenhuma. Então, eles são. E eu sempre falo o seguinte, eu uso muitos exemplos do Miguel, porque eu sempre trabalho com o Miguel. O negócio não é o que o Miguel faz, e sim o que a energia do Miguel faz em você. Porque se nós somos tudo, o que nós temos que aprender não é pedir a Miguel, e sim sustentar a energia, porque ele não é um ser de forma. O que é a energia de Miguel? É fé, força, poder, ação. Não é uma entidade separada. Ele, digamos, ele canaliza, ele representa isso. Mas não é uma característica única. Não existe um tubo de luz ou um ser com asas, embora, como tudo, a gente faz uma interpretação mental. A nossa cabeça entendendo, né? A gente vê imagens simbólicas dos anjos, dos arcanjos, enfim. É feita uma leitura para a gente saber o que está acontecendo. Mas ele não é somente um tipo de luz ou um ser com asas. Ele é uma energia. Parte em tudo, inclusive nós. Então, o que é Miguel em nós? Porque Miguel cuida de Miguel. Nós não estamos na era de pedir implorar nada mais. Um amadurecimento espiritual sugere que a pessoa já está em ação. E não fica implorando e não se validando. Não existe uma concorrência, mas existe um ser de luz encarnado, que somos nós individualmente. Então, como é que nós entramos em contato com Deus? Entramos em contato com Deus em nós, porque Deus já é tudo. O dia que a gente descobrir que Ele está em nós, nós entramos em contato com Deus. É tudo dentro. O que é a energia de Mestre Jesus em nós? A gente realmente tem um contato íntimo quando você reconhece a energia em você. Então, o arcanjo Ariel sustenta essa projeção do campo necessário, uma vez o campo, vamos imaginar. Só que o campo do Ariel é uma coisa muito mais ampla. Ele possibilita, através da sua sustentação energética, que a matéria se faça. É necessária a sustentação do fluido, ou seja, o campo que conduz a energia necessária para apoiar aquela que através dele penetra para o interior do plano físico. É sustentado a materialidade pelo arcanjo Ariel. Em certo ponto desse campo, quando a condutividade se amplifica, o processo fica mais eficiente, lógico. Existe enquanto maior de energia, que se possibilita que a coisa flua com mais facilidade. Se o teu nome é Marta, a energia que se
pressa para executar a função de marca ou de qualquer outra está constantemente a mudar. Sim. Essa função de marca tanto pode ser explorar um aspecto da maternidade, o uso do poder em relação a uma criança ou a um pai doente, como qualquer outra de milhões de coisas que o espírito deseja explorar. De modo igual, independentemente de se tratar da função de marca ou qualquer outra, esses temas podem repetir-se ao longo de muitas encarnações, embora desde uma perspectiva ligeiramente diferente em cada caso. Portanto, a função de marca desempenha amplia a causa da fonte, fazendo com que aprenda mais acerca de si mesmo. A personalidade ou o ego de marca e seu eu espírito conjuntamente determina até que ponto ela chegará a compreender que sua verdadeira natureza faz parte da fonte e, por conseguinte, até que ponto experimentará sua indivisibilidade com tudo e todos que a rodeiam. Só esse parágrafo aqui dá para conversar muita coisa. Vocês estão acompanhando? Muito bem. Pessoal da internet? Primeira coisa. Não existe nada pré-determinado que não possa ser modificado. A questão do karma. Vamos dizer, eu vim para casar com fulano de tal, para resolver tal pendenga de uma vida anterior que me estapeou, vamos dizer. Chego aqui, o fulano está insuportável, eu posso falar, chegou. Fica para próximo, a gente resolve esse assunto de outra maneira. Por quê? Nós somos responsáveis por nós. E nós podemos mudar tudo no meio do caminho. Nada é... Porque, sabe por quê? A nossa visão é que a gente vem para sambar e nós vamos ter que sambar muito. Acontece que aqui eu estou indo bem, eu acho que dá. Manda mais um pouco. Eu quero ver se eu resolvo mais algumas coisas, eu fico legal comigo, porque não é com o pai. Deus não cobra, a fonte não cobra. A gente arruma o karma para depois desarrumar. Então eu falo, olha, eu acho que nessa aqui vai dar para resolver essa questão. E às vezes a gente resolve questões antes dos 20. E aí, o que você vai resolver? Não tem coisa que você resolveu antes dos 20? Não, resolvi. E aí? Aí, vou aproveitar que eu estou aqui, não é? Manda mais. Ou senão, a gente amadurece muito rapidamente num curto período de tempo. E a gente fala, é mais fácil do que eu pensei. Isso tudo é possível. Por que tem que ser demorado, dolorido e sofrido? Aí, lá no meio da história, olha, eu acho que eu já entendi essa história aqui de perdão. Se eu entender a história de perdão, eu podia experimentar a história da maternidade. Eu vou arrumar um filho, então. E isso lá, né? Lá. Acaba vindo aqui, essas ideias mirabolantes. Mas nada nos impede da gente progredir muito numa vida, vamos dizer, resolver uma tarefa nossa. A gente pode mudar tudo no meio do caminho. A energia não é parada. Os próprios átomos estão em constante movimento. A malha magnética abriu muito. É tudo muito mais acelerado, mais fácil, desde que nós aceitemos isso. Porque não adianta eu falar isso e a pessoa falar, não, eu vou ficar casado porque
É karma. Tá difícil de fazer. Olha, a separação, não estou falando para ninguém separar, mas eu já me separei. Não é fácil para ninguém. É difícil você resolver com filho sem filho. É difícil você fazer um movimento para arrumar uma casa nova, para você acostumar com uma vida nova. Mas eu não conheço ninguém que depois de um ano e pouco, se o negócio estivesse ruim mesmo, fala, puxa vida, que bom. Porque às vezes a gente espera que a vida resolva por nós. E na verdade, no primeiro raio, vamos, filha, vamos, bota aí a meia na fogueira, a perna para caminhar. Eu estou falando da separação, estou falando em tudo. Tudo depende de nós. Desde que nós acreditemos que pode melhorar. Acontece que às vezes a nossa dúvida se pode melhorar é tão profunda que a gente chega no fundo do poço, aí a gente se convence que pior do que aquilo não pode ficar, então deve existir alguma coisa melhor. Por exclusão. E não por opção. É por exclusão. Acontece que Deus não está ali, nem ninguém está te batendo com chicote para você permanecer em situação. Você está acontecendo. Olha, mas vale a pena. Não estou falando de separar, não estou falando de nada. Eu estou falando vale a pena a gente se validar. Porque a gente passa a viver a vida e não ser vivida pela vida. Entende? Eu gostava daquela frase de uma novela que já me fez uma folha ao vento, um papel ao vento, sei lá, falar assim, da mulherada, eu achava engraçado. A gente passa a ter escolha, mas é tudo assim. Deus. Mas a gente tem que se convencer que existe algo melhor, porque a gente fala Deus. Porque nós não temos na nossa cabeça a possibilidade de aquilo melhorar. Por alguma culpa, por algum medo, enfim. Aí vem a sociedade, vem a mãe, porque eu ouvi quando eu era criança, mas você já está com 30 e poucos anos. Dá para você rever tudo que você ouviu? Dá, tudo muda. A gente muda de escola, muda de ano, muda de marido, muda de carro. Dá para mudar de conceito que a gente ouve. Dá para atualizar. Se for a nosso favor, é melhor. A nosso favor não quer dizer contra ninguém. São coisas muito diferentes. Se nós agimos contra alguém, a nossa motivação já está meio torta. Então aquilo vai e volta assim, né? Como tudo no universo. Agora, se a nossa intenção é melhorar, digamos que você está com vontade de ir no cinema e você tem um marido ou um filho que não quer que você vá ao cinema. Ou que não quer que você faça uma faculdade depois de 10. É para te encher o saco. Se você permite. Porque você vai estar atingindo o que nele? Por você fazer uma faculdade ou ir no cinema. Não está fazendo mal. Você está fazendo um bem a você. São coisas diferentes. Agora a criatura, você está lá na faculdade, a criatura fica doente, opa, falta para cuidar. Tudo tem que agir com noção. Mas se você quer ir numa faculdade, você quer ir no cinema, você quer tomar um sorvete, se você não tem liberdade, está na hora de... Ui, não é à toa que a vida está passando por cima de mim, os outros, né? Porque eu escancarei a porta. Mas, como tudo muda, graças a Deus, a gente mudando aqui, primeiro, o conceito de que a gente não é um lixo, e sim que nós somos um ser humano
que mantemos uma casa, que criamos filhos, que nós temos um valor social e principalmente um valor para nós mesmos, nós nos damos o direito de fazer uma faculdade. Ah, mas eu vou tirar o dinheiro dos meninos. Os meninos já estão com 20 e pouco, né? 20 e pouco já dá para trabalhar, para se sustentar, né? Então nós vamos, porque as pessoas falam, ah, mas eu vou tirar da herança. A herança só existe depois que morre. Antes de morrer eu vendo tudo. Não tem herança nenhuma. Se vai ter briga, eu boto o fogo. Não tem herança. Se eles estão vivos. Se nós, pais, eu não tenho filho. Mas eu já vi muitos casos de separação. O pai separou da mãe e a minha amiga queria a parte da mãe. Eu falei, você tá louca? Se eu fizer, eu vendia. Não tem herança. Eles estão vivos. Eles podem botar fogo, vender, vocês não têm direito a nada. Primeiro, quando para vocês se fizerem. Segundo, eles estão vivos. Você só tem que ter um senso de que você tem uma vida para construir a sua vida. E que você pode fazer. Agora sim, eu quero deixar. Eu não venho com maldade esperando eu morrer, não é? Vocês entendem a diferença? Não tenho obrigação de deixar nada para ninguém. Então, essa desculpa, que é uma desculpa, de que eu não vou fazer para não gastar, para tirar do menino que já tem 24 quase, não pode. Tudo são desculpas que nós damos para nós sofrermos um pouquinho mais. Entende? Aquela fase das crianças, prioridade para comprar sapato todo mês porque o pé cresce, tem uma hora que o pé para de crescer, né? Aí você compra para você. Vocês estão entendendo o desfoque da coisa? Não é egoísmo, é ver que tem gente que mora aqui dentro. São coisas diferentes. Mora gente aqui dentro. Se você não der carinho para essas criaturas que moram aqui dentro, a tendência é ela querer ir embora. Até cachorro, se você não der comida, ele larga você falando sozinho, está estranho. Entende? Então, é diferente nós cuidarmos de nós e nós maltratarmos os outros, são coisas muito diferentes. Então ele fala assim: se o teu nome é Marta, a energia que se expressa para executar a função de Marta, vou explicar essa parte, está constantemente a mulher. Essa função de Marta tanto pode explorar o aspecto maternidade, o uso do poder em relação a uma criança, um pai doente, como qualquer outra de milhões de coisas que o espírito deseja explorar. Muito bem. A fonte, os desdobramentos para, inclusive, seres, inclusive o nosso eu divino, participa de todo o ancoramento de tudo. Não são só seres espetacularmente iluminados que participam e que mantêm toda essa estrutura, mas tem uma parte nossa, porque nós somos todos filhos do mesmo pai. O que acontece é que nós estamos em funções diferentes no momento, mas nós todos temos os mesmos corpos, pelo menos aqui para frente. É o mais dentro, é o nosso, né? Mas nós temos todos os corpos que todos os seres têm. Congênito, ergogênito, por aí assim. Então, nós passamos desde o mais alto, vamos chamar assim, participamos da manutenção de toda a estrutura de todo o universo e desembocamos aqui na massa. E, entenda, é Deus experimentando Deus. Deus experimenta, saboreia a sua própria criação, a
através das experiências que ele mesmo faz através de nós. Se tudo é Deus, são experiências. Que o próprio Deus faz. Evidentemente, quando nós chegamos aqui, nós temos uma personalidade média para interpretar tudo isso. Mas, conforme nós vamos nos recolhendo, nós vamos deixando algumas coisas para trás. E o nosso destino é voltar à fonte. Sabe lá? Mas é voltar à fonte. Então nós vamos levar tudo para a fonte. É Deus saboreando as experiências de Deus em Deus. Compreendemos? Mais ou menos? É adiantar. Toda certa pergunta que nada é permanente que não se possa se mudar. Sim. Certo? Mas em que sentido que nada pode ser mudado? Não, tudo pode ser mudado. Eu devo ter falado errado, então, desculpe. Tudo pode ser mudado. Sim, tudo não existe nada permanente. Não. Tudo pode ser mudado. Olha, mas as características do budismo é impermanente. Tá. Mas o que, por exemplo, se eu nasci com um defeito, como é que eu posso mudar? Fisicamente? Falando fisicamente. Ou é só espiritualmente? As duas coisas. Depende da materialização do nosso desejo, talvez. Fisicamente, às vezes já tem ferramentas médicas apropriadas que podem tratar a nossa doença, ou a nossa... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Como é que é o negócio físico? Deficiência física. Sim. Você vê que eles já estão, a medicina está avançada nisso, muito mais. Estão colocando órgãos, coração, célula tronco, e aí está valendo tudo. Mas, por exemplo, digamos que nós temos um traço da nossa personalidade, é ser intolerante. Desde criança a gente já vem bem interativo e intolerante. Então a família sabe, fala para mim, que a criatura é intolerante, porque é muito agitada. Acontece que você, no transcorrer da história, você ganha um cachorro, você fica doente, você percebe que tem coisas que necessariamente precisam de um tempo. E que se você ficar dando o mundo em ponta de faca, você vai ficar doente, desgastado e o universo não está nem aí porque existe um tempo. Não adianta você ficar grávida e já querer que nasça em 4. Tem que esperar os 9. Então, nesse processo, você vai aplacando a ansiedade, desenvolvendo a tolerância. E no meio da vida, né? No final já está iluminadíssimo. No meio da vida, você pegar uns 40, uns 30, você fala, nossa, eu era muito mais, se fizesse isso, eu me matava, geralmente o filho, mulher, parece que praga, você vai ter um filho pior do que você. Geralmente você tem, porque daí você já melhorou. Aí você pega lá o espiritado e tudo mais, não é? Então nós mudamos, vamos dizer, um traço da personalidade, que não é fácil, você vai, porque você cansa de tomar porrada. Você vê que não vale a pena, não vale a pena, não
tanta coisa a gente faz. Não vale a pena falar com ele, porque essa palha do chão realmente não vai ter jeito. Não morrer falando que não vai ter jeito. O negócio é mais fácil ir lá e pegar a palha e jogar e esperar que ele lave a louça. Vamos fazer uns acordos. Mas, que virá a nossa maneira de pensar. Tem você não trata diferente. O segundo filho você trata diferente do primeiro, é mais light. O primeiro a gente dá com aquele rigor, né? Bandeira de pai e de mãe. O segundo, o neto então já está fazendo o que quer. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso com essa criatura? Não adianta ficar brigando, né? Então, ó, já exercitamos a gente muda muito. Então, já mudamos uma maneira de pensar. A gente pode mudar toda a nossa maneira de pensar e o universo responde. Mas a nossa dificuldade é a gente achar que pode ser diferente. Porque a gente está acostumado a se massacrar, a ser difícil. E não precisa ser tão difícil assim. A gente põe uma dúvida. Será que esse negócio é mais fácil? Será que eu não podia dar uma bolsa de estudo? Tem que usar bolsa, porque... Vou duvidar, eu vou lá e vou pedir essa bolsa, encher o saco. Na insistência, a gente leva a bolsa. Mas a gente já nem se abre para a possibilidade de, que vergonha, como que eu vou pedir uma bolsa? Eu não conheço. Mas se você for lá e insistir muito, a pessoa vai te dar pelo menos 30%. O que a gente não costuma fazer é se achar apto até de ir lá pedir uma bolsa e ter direito a alguma coisa. Não é que a gente vá tirar nada dos outros. É que a bolsa ele vai dar para alguém, porque ele abate o imposto de renda. Então ele não está perdendo nada, entendeu? Não está perdendo na mão grande. Se tem um beneficiário e ninguém acredita que pode receber, eu estou duvidando que quem sabe eu possa receber isso. Eu estou propondo ao universo que eu posso ser feliz, que eu posso ter de novo uma família, que eu posso refazer a minha vida financeira, porque se eu conseguir afundar, eu consigo levantar. Geralmente, quando nós afundamos, nós temos um propósito de nós, ou alguma culpa, ou a gente sabe, está lá dentro. Então, a gente sabe que agora eu vou duvidar e eu vou querer alguma coisa de bom. Deus é prosperidade, como falou o Alexandre. Deus é abundância. É só você plantar uma árvore que ela brota sozinha, os frutos caem no chão. Bastando a chuva. Bastando a chuva para isso. É abundância, é prosperidade. E isso não quer dizer necessariamente dinheiro. É um estado de abertura para que a energia de Deus se manifeste em nós. E não só a energia da miséria, da dor, porque a gente ouviu muito isso, nós ouvimos muito isso e a gente acreditou. Mas a gente já tem uma certa idade para desacreditar. Dá para achar que pode ser melhor. E já está tão lascado, se acontecer alguma coisa de bom, estamos juntos. Então, vale a pena. Entende? Não estou dizendo nada. Nós já estamos num movimento descendente. A gente fala assim, não estou achando que eu vou dar para subir. Se não subir, conseguiu comprovar que você está lascado mesmo, parabéns. Na próxima você resolve. Porque, na verdade, tudo são experiências. É Deus experimentando Deus. Nada tem toda essa importância que a gente acha. No dia seguinte, tudo já está diferente. Você acha que já... parece que eu estava meio nervoso, aquele momento.
acho que dá para relevar. Ou já não dá mais para relevar nada. Deu. É tudo dentro da gente, mas a gente se assumindo. A gente vive a vida. Não é vivido por ela. Eu estou com raiva, mas eu estou com raiva. Eu estou vendo que eu estou com raiva. É melhor eu dar uma volta. Como eu me conheço, eu percebo que eu estou com raiva. Não vou disfarçar e depois ficar dando patada em todo mundo durante o dia para ir alfinetando aos poucos. Eu percebo, sinto e falo, eu vou gastar isso. Aí eu vou dar uma volta, caminho, já voltei, já não vou ficar alfinetando mais ninguém. Mas o meu primeiro passo é perceber que, olha que agora tá pegando. Entende? A gente não é boazinha 24 horas por dia, senão a gente já entra num vitimismo. O boazinha vai até a página 2. Depois já vira vitimismo. Tudo isso é uma auto-observação. Mas o que ele quer dizer? Que é Deus vivenciando Deus. Então, nós podemos ter uma dúvida positiva de que a gente pode sim. Eu tenho culpa daquilo, olha, eu vou me perdoar, eu vou entender que eu era ignorante naquela época. Hoje em dia, mesmo com aquilo, eu aprendi alguma coisa. E hoje em dia, eu realmente espero que eu não faça mais. Então eu me perdoo e vou tocar o barco. Porque senão a gente continua na autodestruição como punição. E isso não ajuda ninguém, nem a nós mesmos. Não é? Se a gente melhora, se a gente segue em frente, a gente pode equacionar uma possibilidade de até mesmo ajudar o outro lá que a gente algum dia lascou. Mas se a gente fica caminhando para trás, a gente ainda vira um peso. Entende? Não é com autodestruição que nós vamos melhorar a nós, nem o universo. Porque tem coisa que a gente faz e fala, ai, eu nunca vou me perdoar. Aquela noite eu saí, bem naquela noite eu saí, e o papagaio morreu. Já estava doente. Nunca vou me perdoar. Oh, que infelicidade, né? Quem sabe ainda o bicho está esperando você dar uma folga para ele. Para sustentar ele aqui, não se vai. É uma das possibilidades, mas, meu, se eu soubesse que o papagaio ia morrer, por tudo que é mais sagrado, eu não saía. Não é verdade? Não é uma coisa premeditada. O bicho está lá 6 dias, hoje eu tenho um compromisso à noite, meu Deus, ai, o papagaio morreu sozinho, porque não morreu um dia antes e depois. Ai, olha, sinto muito. Não vou levar esse trauma. Eu vou arrumar um outro papagaio para eu dar amor de novo. Porque às vezes a gente se pega inteiro para não progredir. Uma vida de amor. 8 horas que você sai, o bicho morre. Tudo que você fez não valeu nada. Você vê como a gente tem um punhal que a gente se aponta para a gente mesmo? E aí fica lembrando, fica reunindo. Mas é tudo aquilo que a gente viveu antes. Ô amigo, desculpa aí, eu estava muito. Não pude vir seu velório, mas continuo te amando. Entende? O defunto não vai ficar tão chateado assim com você. Continua me amando. Às vezes a gente usa muito do drama. Dependendo da nossa origem, então é maior. Não vou citar. Bom, sempre tem aí os 2 ou 3 que a gente mistura no nosso sangue, a gente fala, isso é do meu sangue, e blá blá blá. Tá bom? Que horas são? 21h20. A Carmen está falando aqui, deixa eu ver o que o pessoal do chat está falando, senão eles ficam aborrecidos comigo.
Muitos renascimentos. A Carmen fala aqui que ela tem uma sensação de muitos renascimentos na vida. Sim, muitas vidas numa vida só. Eu tenho às vezes, assim, quando eu tinha uma determinada idade e depois se eu comparar com outra, parece que tive uma mudança assim, de 180 graus, que nem parece a mesma pessoa. E depois dali para cá o negócio vira, nem parece a mesma pessoa de novo. Então, a gente tem a oportunidade de viver várias vidas numa mesma vida, ainda com uma personalidade básica. Vocês têm essa impressão de que vocês viveram várias vidas numa de tão diferente que a coisa fica, se apresenta. Tudo pode ser mudado, graças a Deus, e vocês, como co-criadores, procurem mudar para melhor sempre, sempre, sempre. Não apontem um punhal na sua direção, porque isso não é Deus, não é o que Ele deseja para nós. Sempre. Eu não sei mudar. Eu quero mudar. Como? É problema deles. Por isso que chama co-criar. As duas partes. A gente intenciona e faz o que é feito. Eles trazem a situação e a gente coloca em ação. Mas eu quero. Você sabe aquela criança que fica, eu quero barulho. E Deus só diz sim, viu? Cuidado, você tem que ver o que você está pedindo. Ele traz. Eu quero barulho. Só, cuidado com o que pede. Por isso que eu falo, quando você for fazer um pedido, faça um pedido bom para você, que não prejudique ninguém, evidentemente, porque daí já deixa de ser um pedido bom. Mas assim, então, eu quero me separar. Olha, Deus, se eu conseguir resolver a situação, que eu me perdoe, que Ele perdoe, que nós nos perdoemos, que eu perdoe Ele, que Ele me perdão para todo lado. Evidentemente que depois tem o pedido de luto, né? A gente fica meio traumatizado. Mas, como é que se resolve a pendenga pós-separação? A gente arruma uma pessoa muito boa, porque o outro já era, senão a gente não estava largando. Eu nem conheço o outro, mas suponho que seja assim, né? Que traga uma pessoa muito boa na minha vida, tudo que eu mereço para ser feliz, para ter uma família ótima, e também para a criatura. Porque se ele não ficar bem, você não fica bem, seus filhos não ficam bem, não tem relacionamento bom, não tem um bem só nosso. Então, que eu fique bem aqui e eu abençoe lá também, que encontre uma pessoa boa, próspera, feliz. O mínimo que você vai encontrar é sossego, porque ele vai parar de encher o saco. Fora que, se vocês têm filhos, os filhos vão ter um outro lugar equilibrado para ficar. Então, se fica todo mundo bem, fica bom para todo mundo. Entende? No bem, no bom, tudo se encaixa. Tirando o período de luto que a gente passa muita raiva, mas tem uma hora que passa. Quer se encontrar não quer nem sonhar, não é? Gente, eu acho que eu vou ter que parar aqui porque esse negócio vai longe, né? A gente vai continuar na segunda-feira que vem. Algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que ficou em aberto, alguma lacuna? Eu fique completamente à vontade, cada aula é individual, não tem. Se for necessário, eu dou um passinho para trás e a gente volta. A Giara está mandando um beijo para você, porque ela está em casa. A Carmen está falando. Podemos, inclusive, agradecer a ex dele quanto ela melhorou para nós. Ele já veio maquiado.
Já sabe o que não dá certo. Tá vendo? Fica bem. Muito bem, gente. Quarta-feira agora, o Alexandre vai fazer um afloramento ele falou de prosperidade, não é? De prosperidade aqui. No ritual cabalístico, às 19h30. Nós ainda estamos em Pelotas, já engordamos alguns quilos. Comemos doce todo dia, né? Uma do beijo. Sim, a Mara quer dar um beijo. E segunda-feira que vem a gente se reencontra para continuar no assunto do grupo de estudos. Eu sugiro que vocês pensem aí no final de semana e a semana, se tiver algum questionamento, algum complemento, alguma coisa sobre o nosso assunto de hoje, a gente retoma. Tá bom? Então, um beijo para vocês.